Eba, valeu. Tá bem legal os vídeos, hein? Bem legal. Compartilha aí pro pessoal, que é os seus conhecidos, né, que tem restaurante. Hoje o assunto específico é como superar a crise no restaurante. Isso, manda aí, compartilha aí pra gente. Guardando o Jonas. Vamos lá, aguardando o Jonas desaparecer. Vou chamar ele aqui, vamos lá. Oi, Lilia, tudo bem? Aí o Jonas está entrando. Roberto Oliveira, tudo bem? Olá, muito obrigado pelo convite. Fala, Jonatas, como é que você Eu tá? tô joia, e você? Bem também. O Beleza, pessoal muito. tá começando a entrar aí na sala. Ah, ótimo. Todos bem-vindos. Joia. Rafa Ribeiro, seja bem-vindo. Bueno Dias, seja bem-vindo. A Rita, Renilde, sejam bem-vindos. O Bem-vindos, assunto bem-vindos. de hoje é como superar a crise no restaurante. Jonas, eu vou falar um pouquinho do currículo dele. Você me corrige se eu estiver Obrigado. errado. O Jonas já trabalha aí há quase 2 décadas, ou já passou de 2 décadas? Como é que você tá? Já passou, né? Olha, eu tô no limiar. Tá quase. É assim, ó, que eu trabalho especificamente com gastronomia fazem 24, 25 anos. Joia. Aí, como professor, eu tenho 20 anos de experiência. Aí, como consultor, está entre O 18 e Delano 19. Seja bem-vindo, Delano, grande faz parceiro algum aí. tempinho, né? Já Faz faz algum algum tempo, tempinho. entendeu? E o Jonas, ele é especialista em restaurantes. Não só Então, em para quem tem restaurantes, restaurante, mas como em restaurantes lucrativos. exato. Então, Então, vamos lá, o pessoal está entrando, o pessoal aí vai dando as curtidinhas aí pro Instagram, avisar isso, mais pessoas aí para a gente começar a bombar aqui, hein? isso. O coraçãozinho é importante. Nos ajuda a ajudar, né? Porque é o objetivo dessa conversa, entendeu? Exato. Enquanto as E para lives não quem são, atende enquanto as mesmo, lives não são dele. remuneradas, joia. Exato, né? Mas eu acho Então, que para o, quem tem aí, pode falar. né, então assim, tem muita gente precisando de ajuda e o momento, que é o que nós estamos fazendo, é esquecer de si e lembrar dos outros. Entendeu? Exato. Então, os resultados que eu tenho tido aqui no Restaurantes Lucrativos têm sido muito positivos, entendeu? Eu não tenho dúvida de que do seu lado também. Inclusive, alguns clientes do Restaurante Lucrativas adquiriram o treinamento Alavanque Seu Negócio. Isso, só temos elogios. Então, eu Isso é acho bom. assim, é o Bom para momento, eles, né? é bom para eles, né? É bom para eles. É uma ajuda, porque uma das pessoas que adquiriu o treinamento, ela falou um negócio que eu achei assim muito inspirado da parte dela, que o conhecimento ninguém pode tirar da gente. Exato. Então, beleza, o que nós somos, o que nós aprendemos, ninguém pode tirar. Eu acho que o grande diferencial, se nós tivermos que resumir tudo, se nós tivermos que resumir toda a nossa conversa em poucas coisas ou numa única frase, é que conhecimento é poder. Então, Com certeza. então, o que a gente vai discutir hoje é o que eu preciso saber
para salvar um restaurante, para salvar uma empresa. Entendeu? Exato. E não é Para só quem, saber. Faz favor. só cortando você um pouquinho, para quem aí tem conhecido que é dono de restaurante, quem é gerente, quem trabalha aí na parte de gastronomia, compartilha a live aí para o pessoal, porque hoje tem conteúdo muito bom. Tá? O Jonas ele está vindo aí já há algum tempo ajudando donos de restaurante a tornarem seus restaurantes lucrativos. Exato. Então aproveita que esse é o momento. E vamos para cima, Compartilha, né? dá as curtidinhas aí. Isso, vamos lá para cima. Então vamos lá, Jonas. Para a gente começar, fale um pouquinho da sua experiência. Já deu uma adiantada aqui, né? Mas fale nada melhor do que você falar das suas experiências, de tudo que você já viveu, de tudo que você já ajudou, com as pessoas que você já ajudou, né? Então, assim, eu sou uma pessoa abençoada. Por quê? Porque eu tenho pessoas boas na minha vida. Joia. Então, muito cedo eu comecei a trabalhar com gastronomia por necessidade da família e eu dei muita sorte no sentido de logo de cara achar o que viria a ser a minha paixão para a vida inteira. Entendeu? Que é trabalhar com gastronomia, que é ensinar, que é ajudar as pessoas. Entendeu? Isso para mim é algo... quando eu não estou trabalhando com gastronomia, eu estou falando de comida, eu estou cozinhando. Isso é meu hobby. Entendeu? Quem convive comigo sabe disso, né? Inclusive, as reuniões estratégicas com a Alavanque Seu Negócio, todas acontecem no sushi. Então, muitas das ideias, os produtos Tá digitais, precisando, né? são precisando. Os produtos digitais, eles nasceram durante sushi. E o que acontece? Junto com a minha paixão, nasceu uma missão. Então, no começo, eu iniciei minha carreira ajudando pessoas. Ajudando a pessoa que tinha um pouco da paixão que eu tinha se tornar um profissional. Depois, eu comecei, até por incentivo dos alunos, para ajudar os alunos, eu comecei a ajudar as empresas. Então, eu montava a equipe de garçons e ia na empresa de quem estava contratando os meus profissionais para falar, ó, aqui tem que melhorar. E eu, quando ingressei na faculdade, eu sou formado aqui na Universidade de Sorocaba, eu sou formado em hotelaria, e pós-graduado em gestão de pessoas, eu automaticamente entrei num projeto que se chamava Empresa Júnior. Essa Empresa Júnior era uma empresa de consultoria, onde os alunos prestavam consultoria para empresas do mercado. Então, eu era bicho, ou seja, estava entrando na faculdade e já estava me tornando consultor. Aí, depois de uns 2 ou 3 anos na Empresa Júnior, eu fui convidado pelo Sebrae para prestar consultoria para restaurantes em nome do Sebrae. Eu era um terceirizado do Sebrae via Empresa Júnior. E junto com o convite de prestar consultoria, eu me tornei professor do Senac. Entendeu? Então eu viajei todo o estado de São Paulo, prestando consultoria para o Sebrae, dando aula para o Senac. O que foi muito legal, porque abriu muito a minha cabeça a respeito de como os restaurantes realmente funcionam. E desde então eu nunca parei de estudar, eu nunca parei de aprender. E quando eu terminei a faculdade, eu já era um consultor pleno. Continuei dando as minhas aulas, sou professor de gastronomia até hoje, e montei o projeto Restaurantes Lucrativos, entendeu? O que é o projeto Restaurantes Lucrativos? É a minha empresa de consultoria. E junto com a empresa de consultoria, eu tenho as redes sociais como uma forma de divulgar o meu conhecimento para as pessoas. Primeiro, para agradecer toda a sorte que eu tive. Entendeu? Para distribuir um pouco das bênçãos que eu obtive nesse meio tempo. E segundo, para efetivamente ajudar os donos de restaurante. Então, a minha causa hoje é pegar esse empresário que tem uma empresa da área de alimentação. Entendeu? Porque comida é vida. Quem está vendendo comida agora, quem está com as portas abertas agora, está cuidando da saúde da população. E eu decidi fazer com que essa pessoa tivesse uma qualidade de vida melhor, que ela tivesse lucratividade, que tivesse sucesso. Então, o meu trabalho é conferir sucesso para os empresários do ramo de alimentação fora do lar. Entendeu? Então, esse é o meu trabalho. Então, é assim, o que eu faço? O que o Restaurantes Lucrativos faz? Eu abro, melhoro e salvo restaurantes.
E hoje, meu principal objetivo é ajudar os donos do restaurante a ganhar dinheiro e fazer com que eles tenham tempo e sossego para gastar esse dinheiro. Opa! Entendeu? Então, e hoje o que acontece? Desde alguns dias antes da quarentena ser instaurada no Brasil, eu estou falando de crise. Então, a pessoa que acompanha o meu canal, entendeu? Tudo bom, iFood? A pessoa que acompanha meu canal, os meus clientes, os meus seguidores, eles entraram na crise preparados para agir. Entendeu? E o que acontece? Na minha primeira live, quando eu recebi as informações, quando eu vi, olha, vai vir para cá, pode acontecer de fechar restaurante. Então, o que os restaurantes tinham que fazer? Eu fiz um manifesto dizendo tudo o que o dono do restaurante tinha que fazer. Esse manifesto, ele tem lá uns 15 minutos, já é bastante tempo, e ele está no feed do Restaurantes Lucrativos. Joia, o iFood está na luta, estamos todos, não pode desistir. E assim, a partir desse manifesto e da repercussão que esse manifesto teve, esse manifesto ele é o vídeo mais visto no meu canal. De todos os tempos. Num prazo assim de uma semana. Joia. Aí eu vi o desespero dos meus clientes, dos meus seguidores, e eu criei o Projeto Fênix. Que são lives que eu estou fazendo todos os dias, joia, de segunda a sexta-feira, em alguns dias eu fiz no sábado, aonde eu convido profissionais, aonde eu falo a respeito de temas que eu sei que vão ajudar esses donos de restaurante. Então é uma mentoria gratuita para essa galera sobreviver à crise. E os resultados não poderiam ser melhores. Por quê? Porque, inclusive, vieram donos de restaurante falando a respeito da ajuda que eu consegui conferir para essas pessoas. Então, ontem teve o chefe Pedro Alexandre, certo, que está falando do que ele está fazendo para se transformar. Na terça-feira eu chamei o Renato da Deg Burger, que seguiu todas as orientações de restaurantes lucrativos e hoje, inclusive, conseguiu empatar e às vezes aumentar o faturamento do restaurante dele. Joia. Então, o que acontece? Nós que trabalhamos com negócios, nós temos uma visão diferenciada de como as coisas acontecem. Entendeu? Então, quando eu venho a público e exponho isso para as pessoas, eu estou ajudando o máximo de pessoas. E eu estou falando aqui dos exemplos que eu sei. Tem muita gente que vai lá no feed e agradece. E quantas das pessoas, de repente, viram essas informações, foram colocar em prática, conseguiram se ajudar e que não conseguiram falar nada? Então, o que eu quero fazer aqui hoje, agradecendo o seu convite, joia, é justamente ajudar essas pessoas a fazerem um resumo do que está sendo o Projeto Fênix. Beleza? E continuar com esse trabalho. E paralelo ao Projeto Fênix, eu estou criando outras ferramentas de suporte para essas pessoas. Beleza? Uma das ferramentas, que é o que eu tenho oferecido para os meus clientes, é o curso Alavanque Seus Negócios. Joia? Que é o curso do Guidolin, que eu fui aluno, joia? Sempre que posso apareço nos presenciais e o online é maravilhoso. Então você é dono de restaurante, você quer aprender a vender mais, entre em contato com o Guidolin. Joia? É um negócio que é tão bom e está num preço tão irrisório, joia, que o legal é, se você tem condições, pegue e dá de presente para um dono de restaurante. Entendeu? Porque a maior dificuldade do dono de restaurante hoje é atrair cliente. A pessoa que conseguia atrair cliente, que não ficava dependendo das plataformas de venda, essa pessoa está prosperando, está fazendo delivery, está vendendo de todas as formas possíveis. Entendeu? Exato. Então, eu acho que e essa conversa, se nós temos essa conversa, não é porque o Jonatas vai dizer como salva um restaurante, né? É porque um profissional da área de restaurantes e um profissional da área de marketing digital vai dizer como é que nós podemos atrair clientes para o restaurante e salvar a sua empresa por meio disso. Joia? Acho que é isso, né? Exato. Com certeza. Você faz quanto tempo que você está fazendo live todo dia desse Projeto Fênix? Acho que Vai 2 fazer semanas, 2 é isso? semanas. Hoje é sexta-feira, 2 é a semanas. segunda sexta-feira que eu estou fazendo. Eu comecei, é um Tá. pouco mais, é a terceira sexta-feira. Eu comecei há 3 sextas-feiras atrás. Se eu não me engano, porque eu já perdi as contas.
Eu só vou marcando as lives e fazendo. No começo, inclusive, alguns dias eu fiz 2 dias por semana. Mas chegou uma hora que estava muito desgastante e eu não conseguia fazer as outras coisas que eu precisava, porque ainda fazendo o projeto, tocando o projeto Fênix, eu ainda estou atendendo os meus clientes. Eu ainda, sempre que posso, estou visitando os clientes. Alguns clientes eu tive que mudar totalmente de serviço, eu deliverizei várias empresas, joia. E paralelo a esse processo, eu estou criando um curso de como montar um delivery, porque o mercado vai migrar para isso e nunca vai ser igual. Eu estou montando uma imersão justamente para ajudar donos de restaurante a como vender mais, com a minha experiência, beleza? E assim, eu quero ver se eu ainda consigo montar, um resumo do que foi o Projeto Fênix e colocar dentro de um curso, que eu vou chamar de Como Salvar o Seu Restaurante. Como superar a crise no seu restaurante. Joia? Então, e eu estava vendo, acho que o Degburg, né? Degburger. Que ele estava comentando, que eu vi acho que em umas lives suas, que ele teve bastante resultado recentemente vendo suas lives, né? Sim. Dá para você contar um pouquinho o caso dele lá, ele, assim, ó, qual foi o ajuste que ele teve lá para ele? O Renato, ele é um caso de amor e ódio comigo, porque ele é um cliente que cota os meus serviços há muito tempo, mas nunca chegou a comprar nada. Mas daí o que acontece? Vamos lá. Tem perguntas aqui. Eu vou terminar a resposta que eu estou dando para o Reginaldo e já respondo as perguntas. A ideia da live é justamente essa. Quanto mais perguntas vocês fizerem, mais útil vai ser para vocês. Beleza? Exato. Então, daí o que acontece? E o Deg, o Renato, ele é um cara que ele sempre fez muitas perguntas, ele sempre acompanhou o canal, ele sempre comentou, compartilhou as informações, mas ele nunca chegou a aplicar de forma efetiva as dicas que nós dávamos. Aí o que aconteceu? Instaurou a crise, eu comecei a fazer as lives, ele me mandou uma mensagem no meu celular. Daí ele falou, o que você acha que eu tenho que fazer? Eu falei, siga o que eu estou ensinando. Aí no começo ele tinha uma resistência a delivery. Então o que ele fez? Ele já tinha feito um experimento anteriormente para dias frios, daí ele criou o Deg True, que é o drive-thru do Deg. Então ele tem lá a clientela fiel dele, as pessoas elas foram até ali, começaram a buscar direto na lanchonete dele, na hamburgueria dele, na pequena hamburgueria dele. E trabalha ele a família, então ele assim, não tem gastos absurdos. Então ele está enxuto, ele consegue se transformar. Aí ele começou com o Deg True, explodiu. As pessoas compravam muito, compravam inclusive mais do que quando estava só a lanchonete. E agora ele está com o delivery. Hoje de manhã ele falou, Jonatas, eu estou sem entregador, o que eu faço? Daí eu passei lá uns contatos que eu tinha e ele não me falou se conseguiu ou não. Imagino que sim. Entendeu? Então, o que acontece? E depois eu tive a oportunidade de ligar para ele e falei, cara, eu gostei muito das transformações que você fez. E algo muito importante que eu deixei claro para ele é que mesmo um pé na bunda faz você ir para frente. Então, se você é dono de restaurante e você está conseguindo visualizar nesse momento quais são as oportunidades que a crise traz, você está bem. Entendeu? Agora, se você está morto de medo, se você está petrificado e você não se posiciona, aí é o seguinte, a crise não é o coronavírus, é o seu medo. Entendeu? Então, os meus clientes que eles tiveram essa coragem de vencer o medo, de agir de forma estratégica, de pensar rápido e colocar em prática ainda mais rápido, não é que essas pessoas sobreviveram, eles estão surfando a onda da crise. Entendeu? O chefe Pedro Alexandre, ele estava aqui ontem. Na quarta-feira eu fiz uma live falando a respeito de comportamento empreendedor, de como superar o medo, entendeu? Com um líder trainer, um treinador de líderes, o Vailton Renato. E daí assim, tinha alguns temas ali que seriam interessantes para ele. Daí eu mandei o convite, tá? Ele falou, Jonatas, eu não vou conseguir assistir. Daí eu falei, mas por quê? O que aconteceu? Como eu posso te ajudar? Ele falou, cara, eu estou tirando as fotos e gravando os vídeos para lançar o meu novo cardápio. Então tá todo mundo se retraindo. Entendeu? Ele está indo para cima. E para mim isso é um exemplo. Por isso que eu trouxe ele na live de ontem. Joia? Exato. Aí assim, ó,
O iFood, vocês acham que os novos deliveries emergenciais vão continuar depois da crise do Covid-19? Então, respondendo a sua pergunta, iFood, eu não acho. Eu tenho certeza. E eu não acho que eles vão continuar. Eu acho que eles vão crescer. É um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. Porque o que acontece? Você já ouviu, tem uma frase que a gente usa muito no meio motivacional, que é aquele negócio. Ele não sabia o que era impossível. Aí ele foi lá e fez. Então hoje eu estava conversando com um fornecedor de tecnologia para restaurantes e ele falava assim, olha, tinha lá uma sorveteria que eu visitava e o dono falava o seguinte, não, mas ninguém hoje vai pagar delivery de sorvete. Não, porque a pessoa quer vir aqui, quer tomar o sorvete. E esse cara está vendendo sorvete por delivery hoje. Então qual é a dica que eu estou dando para os meus clientes? Os meus clientes que se deliverizaram. Seguinte. Hoje você tem o serviço que você já presta. Inclusive esse serviço que os meus clientes prestam, ele vai mudar. O cliente que é self-service, ele vai ficar um bom tempo sem poder servir no self-service. Por causa de toda a questão de regras que o governo vai gerar. Então os meus clientes já estão se preparando para trabalhar de forma mais efetiva com a la carte. Beleza? Então eu já estou nessa conversa, já estou dando essa mentoria, essa instrução para quem já é meu cliente. E outra, esse cliente que vai funcionar no à la carte, a gente já está discutindo preço, fazendo custo e trabalhando lucratividade. Esse cliente aqui, ó, que já está fazendo, que já está se adaptando, que está à frente do que vai ser feito, ele não vai parar de trabalhar delivery. Então ele vai normalizar o que ele já vendia, talvez com um pouco menos no começo, só que ele tem 2 serviços para sustentar ele. Uhum. Então, na minha cabeça, quando eu estava montando o curso de como salvar um restaurante, um nome que me veio à cabeça é Restaurante Camaleão. Eu entendo que qualquer que seja o seu restaurante, você precisa estar preparado para fazer as mudanças de acordo com a necessidade do seu cliente. Entendeu? Então, assim, ó, e o que acontece? E por que eu falo gerar mudança? Por que eu falo fazer um camaleão? Porque eu tenho uma noção do que pode acontecer. Eu imagino. E uma das certezas que eu tenho é que vão acontecer muitas coisas das quais eu não faço ideia. Então, qual é a capacidade que eu tenho que ter? A de me adaptar. Então, se eu já estou com os meus processos em dia, se eu sei o meu custo, se eu conheço o meu cliente, qualquer mudança no comportamento ou na situação do meu cliente faz com que eu consiga me adaptar. Entendeu? E é assim, ó, e quando nós estamos passando por um processo de pré-extinção. Então a Terra, ela passou por diversos processos de extinção. Exato. Aí o que acontece? E comercialmente isso já aconteceu várias vezes também. Essa não é a primeira crise. A gente está vindo de uma crise agora, a gente estava na crise da carne. Entendeu? Anteriormente a gente estava saindo de uma crise. Então é o seguinte, olha, se você não se acostumou com a ideia de que a crise, a incerteza é a realidade do mercado, você está no negócio errado, você está no país errado. Entendeu? Isso porque é o seguinte, as medidas que foram tomadas no Brasil referente à contenção da doença, elas são exemplares e vão fazer com que a gente tenha um período de quarentena menor e um custo de vida menor em comparação com outros países. Vai perguntar lá para a Itália se ela gostaria de ter começado mais cedo a quarentena. Entendeu? Então, e tudo está certo. E quando você vai estudar, o que eu estou fazendo? Eu estou me nutrindo de informações para oferecer informações para os meus clientes. Hoje eu acordei de manhã, eu fui pegar lá os laudos, as pesquisas de um biólogo. Ontem de manhã eu fui analisar a fala do ministro da Saúde. Então, o que acontece? Entendeu? O que acontece? As informações do como nós vamos proceder, elas já estão disponíveis. Entendeu?
Então, do como os restaurantes eles vão ter que se posicionar, como é que vai ser a higiene, e o restaurante que ele já fazia tudo muito certinho no que diz respeito à higiene, que tinha controle, que a precificação era correta, esse cara fez pequenas mudanças e ele está faturando. Seja para pagar os custos do dia a dia, seja para minimizar o custo, e em alguns casos, felizmente, para ganhar até mais. Entendeu? Então, eu acho o seguinte, o mundo nunca mais vai ser igual ao que nós estamos passando agora. E eu, como empresário, preciso estar preparado, não me assustar com as mudanças que vão surgir. Entendeu? Então, se cercar de informações, fazer certo o que de repente você estava deixando para depois e pensar no seu cliente é o que vai fazer com que as empresas se salvem. Não só na área de restaurantes, joia, mas em todas as áreas. Entendeu? Pro iFood, o iFood aqui, eu acho que seria isso. O iFood, gostei desse nome. Eu também gostei. O iFood. É mineirinho, né? Você vê que ele é de Minas, né? De Minas. Joia. É o iFood. Entendeu? E dessas 2 semanas que você está vindo entregando muito conteúdo para a sua audiência, né? E o que mais assim você pode compartilhar aqui com a gente, que a pessoa pode, hoje à noite mesmo, abrir o restaurante dela, abriu a lanchonete, a pizzaria ou qualquer coisa aí que ela trabalhe no ramo de alimentação fora do lar, que ela possa aplicar e já ter algum resultado ainda hoje. Tem algum insight que você pode dar para a pessoa? Eu acho assim, tem uma frase que nos acompanha, que nós nos repetimos a todo tempo, que é a questão de que feito é melhor do que perfeito. Então o que acontece? O dono do restaurante ele tem uma preocupação muito grande com a suposta qualidade do que ele oferece. Ele quer fazer uma comida tão perfeita, tão bom, um atendimento tão uau, que às vezes ele esquece que o cliente ele não precisa, ele não quer tudo isso. Entendeu? E que você não melhora nada que você não fez. Então, beleza. Se você tem um prato, e é um prato que você consegue entregar, entrega esse prato. Entendeu? Se você não consegue entregar de moto, você tem uma bicicleta, entregue de bicicleta. Se você não consegue abrir todos os dias, você vai abrir no final de semana, comece no final de semana. Entendeu? Então, se você não consegue trabalhar nesse momento com o software de gestão mais caro e mais eficaz, faça no Excel. Entendeu? Se você não consegue, nesse momento, contratar um publicitário, faça a publicidade da melhor forma que você achar que der. Entendeu? E não pare de ter contato com o seu cliente. Entendeu? Isso é muito importante. Porque o que acontece? As pessoas, elas vão lembrar de quem as ajudou na crise. Exato. Entendeu? As pessoas, elas vão lembrar de quem ajudou elas na crise. Então, beleza. Eu sou um restaurante, eu criei lá um cardápio de comida saudável para atender as pessoas. Eu implementei vários cardápios assim para os meus clientes. Joia. E você vai vender para essa pessoa o alimento que vai suprir a imunidade dele, que é a grande questão. O coronavírus ele pega pessoas que têm baixa imunidade. Então você consegue fazer um hambúrguer que ajude a pessoa a aumentar a imunidade. Você consegue fazer, sei lá, um lanche de pão de queijo. Você consegue, assim, customizar todos os seus produtos para oferecer o que vai agregar mais valor, o que vai resolver o problema do seu cliente. Entendeu? E outra coisa, faça o possível para oferecer valor sem abaixar preço. Não é hora de você fazer promoção com foco em diminuição de preço. Esse tipo de promoção ele não serve para nada em situação nenhuma. Você ficar baixando o seu preço. Entendeu? Desvaloriza também, né? Totalmente. Quando você pensa em serviço e restaurante é serviço, você ficar baixando o preço é burrice. E outra coisa importante,
nós temos mais pessoas para comprar do que restaurantes para entregar, na grande maioria das cidades. Se a demanda é maior que a oferta, então por que eu estou baixando o preço? Eu sou contra, nesse momento, você disparar seu preço lá em cima, para você não se queimar com o seu cliente. Mas se você criar produtos com preço justo e que venham resolver a vida do seu cliente, a tendência é você vender no momento de crise, lucrar, porque não é errado lucrar, o lucro é sagrado, o lucro faz parte do salário do empreendedor. Se você não lucra, você já está doente, você já está em crise, certo? E você está colaborando com a sociedade. A grande maioria das pessoas não sabe cozinhar. Então, o que está acontecendo? O cara que ele está se matando de comer só no fast food, que não está recebendo comida saudável em casa, esse cara ele vai ficar mais doente em casa do que se de repente ele tivesse pego o coronavírus. Vocês entenderam? E assim, e o dono do restaurante, beleza, eu estou a portas fechadas. Será que você não pode ensinar uma receita para o seu cliente? Entendeu? Será que você não pode dar dicas? Ajuda as pessoas. Entendeu? Então é assim, ó, boa parte do meu tempo hoje está sendo dedicado ao Projeto Fênix. E você pergunta para mim, quanto de dinheiro você ganhou no Projeto Fênix? Não ganhei nada, não ganhei um centavo. Me arrependo pelo contrário. Porque ele cumpriu o objetivo, que é ajudar as pessoas. E quando eu ajudo um dono de restaurante, eu multiplico essa ajuda. Porque esse cara funcionando, ele vai distribuir saúde para o máximo de pessoas. Salvar lá cada uma das famílias para quem ele serve comida. Eu estava com um estoque muito grande de refri mini e coloquei ele a preço de custo na compra de um almoço iFood. O nome disso é liquidação. Entendeu? É um tipo de promoção. Isso é uma liquidação. Se você comprou muito e você precisa levantar grana, é um atrativo, ótimo. O que não pode? Você ficar baixando o preço do seu produto para vender no volume, sendo que a sua margem de lucro não é tudo isso. E às vezes a pessoa ela erra duas vezes, porque ela vende pelo aplicativo de venda, pelo sistema de venda, lá as plataformas de venda, e abaixa o preço. Essa plataforma ela cobra até 30% do valor da venda desse cara. Aí eu questiono você, dono de restaurante, você tem 30% de margem no seu produto? Entendeu? E assim, durante o projeto nós falamos de plataformas gratuitas, de como fazer o seu cardápio, falamos de plataformas onde você substitui as grandes marcas. Eu senti a necessidade de capacitar as pessoas dentro desse processo de delivery, então eu criei um curso de delivery que eu estou oferecendo para donos de restaurantes, entendeu? Então, assim, tem muitas coisas que você precisa fazer. Uma dificuldade que o dono de restaurante tem é essa questão da divulgação. Aí nós temos o curso do Guidolin, nós temos a mentoria que eu estou estabelecendo. Então, o que acontece? Ferramentas para você superar esse momento, elas existem. As lives estão lá gratuitas, os conteúdos eles vêm gratuitos, ou seja, todo o conteúdo do canal ele continua útil, entendeu? Eu tenho lá no canal um mini curso com 5 dias que eu gravei lá de como definir preço. Então, se você não sabe definir preço, tem um passo a passo para você fazer lá. Entendeu? São 5 vídeos, passo a passo, estão lá um seguido do outro. Joia? E mesmo se a pessoa acha que sabe, é bom dar uma revisada, né? Porque daí, às vezes você pega uma coisa ou outra, né? Quando que eu sei que um cliente detalhe ou outro. sabe definir preço? Quando ele tem muito lucro. Aí, por exemplo, é uma coisa que eu pergunto para o meu cliente, você está satisfeito com a sua lucratividade? E é uma pegadinha. Geralmente não. E é uma pegadinha. Por quê? Porque se eu sou dono de empresa, eu nunca estou satisfeito com quanto de dinheiro eu posso obter. Eu sempre quero mais. A ideia da empresa é justamente isso, não tem nada de errado. Daí, assim, eu falo isso para ele me dizer, não, mas é que eu não tenho lucro. E, infelizmente, isso é muito comum. Então, o que aconteceu? O cara que estava fazendo errado, o cara que não estava conseguindo, que estava vendendo almoço para comprar janta, que não tinha controle financeiro, que não tinha lá o treinamento dos funcionários para que a empresa seja estável, se transforme,
que ele não tinha conhecimento da própria operação, entendeu? Ou que não tivesse alguém que dominasse esses processos para gerar as mudanças. Esse cara quebrou e não vai abrir. Esse cara quebrou e não vai abrir. E eu acho, de certa forma, isso positivo. Por quê? Porque esse cara estava empatando o mercado. Uhum. Tava queimando o mercado, né? Estava queimando o mercado, estava servindo Só joga comida de valor muito lá baixa embaixo, qualidade, estava servindo comida de baixa qualidade, sem lucratividade e trazendo a percepção de valor do cliente lá para baixo. Agora, se eu sou dono de restaurante e eu conseguir passar pela crise e vou estar saudável depois, eu vou pegar assim, ó, um mar azul. É exatamente isso que eu ia falar. Quem passar dessa crise, Vai vai nadar de arrebentar braçada. depois, né? Vai nadar Vai. de braçada. O que não pode fazer? Não pode cometer os erros que cometia antes. Exato. Entendeu? É assim, ah, Jonatas, você ficou preocupado em não ter clientes? Pelo contrário. Entendeu? Eu poderia agora mesmo estar oferecendo mentorias, buscando cada vez mais clientes. Eu sei que nesse momento eu teria um número muito maior de clientes. Entendeu? Mas o que eu entendo? Eu entendo que tem muita gente que de repente não tem as condições de comprar o meu serviço e que pode ser ajudado. E que é uma família que vai sofrer, entendeu? Que é uma comunidade que vai sofrer. Então, o Projeto Fênix, ele nasceu disso. Eu fui ajudar os meus clientes, joia. Fui criar novas ideias, novos produtos, porque você não ajuda as pessoas só com caridade. Vendendo serviços de qualidade, você colabora com a sociedade como um todo. Entendeu? E eu acho muito importante que, mesmo no momento de crise, as pessoas elas invistam em si mesmas. Então, por exemplo, os cursos que eu estou trabalhando agora, todos eles são com valores promocionais, mas eu faço questão de não dar. Porque às vezes a pessoa pega o curso gratuito e não faz. Entendeu? Exato. Então as lives estão disponíveis, elas são gratuitas. Quantas pessoas passam pelas lives e de repente não valorizam? Entendeu? Então, eu acho que assim, essa mudança de atitude, essa preocupação com a profissionalização do mercado, com a sua profissionalização, com o fortalecimento pessoal, com o fortalecimento da empresa, é que vai ajudar as pessoas a saírem melhores, a aproveitar as oportunidades que a crise traz. É porque a crise está aí para todo mundo, né? E o que acontece? Toda crise, ela traz uma quantidade proporcional de oportunidades e de problemas. Toda crise. Então, se você for pegar as grandes depressões, perdão. Se você for pegar as grandes depressões, se você for pegar as grandes crises econômicas, de toda a crise econômica você tem um grande número de pessoas que saiu mais pobre e um número interessante, razoável, de pessoas que enriqueceram nesse processo. Entendeu? Daí, assim, qual que é a grande diferença dessas pessoas? Acima de tudo, a atitude. Então, se no meio da crise eu estou em casa, joia, só vendo filme, engordando, joia. Não, vendo filme ainda, dependendo do filme, beleza. Pessoa, mas se a pessoa só fica na televisão vendo desgraça, gente morrendo aqui, ainda pior. Gente morrendo ali, a pessoa se contamina e... Agora, assim... Eu confesso para você que, só fazer um adendo aqui, que quando a crise chegou, o que aconteceu? Eu perdi dois eventos grandes, né? Não sei se eu comentei com você, perdi 2 eventos grandes que ia acontecer aqui na cidade de Sorocaba. Eu estava mentorando e divulgando esses eventos. Era um congresso, era um dia inteiro, um congresso só para mulheres, na área de empreendedorismo. Ia ter um mega feirão aqui na cidade, mega feirão de carros. O que aconteceu? Por causa da crise, eu acabei perdendo os 2. E isso me deu um prejuízo danado esse mês. Uhum. Entendeu? E daí eu começava a olhar, assistir televisão, falar, puta, o negócio tá ruim, tá, não sei o que lá. Eu fiquei meio depressivo. Fiquei alguns dias ruins. Eu assistia televisão e falava, mano, esse negócio aqui vai, pá. Daí o que aconteceu? Como eu sou psicanalista, né? Eu comecei a me autoavaliar e falei, pá, porra, isso aqui não vai adiantar nada eu ficar vendo.
Daí que eu virei a chave, eu comecei a estudar um treinamento que era para ter estudado já até o ano passado, que eu não tinha estudado ainda. Eu estou aproveitando e a semana que vem estou fazendo um lançamento baseado nesse treinamento que eu fiz. Eu acho o máximo isso, entendeu? Então, o que acontece? Nunca como antes, as pessoas precisaram de ajuda. E se você é profissional de qualquer área, as pessoas elas querem essa ajuda. E tem muitas E, pessoas que têm dinheiro para pagar isso. Então, beleza, nós vamos ter exato. demissões? Até vamos. Entendeu? Vai rolar uma crise financeira? Até vai. Mas o que eu estou pensando? Então, hoje foi avisado que, por exemplo, a partir lá da semana que vem, vai haver um repasse do governo para os profissionais liberais. Joia? Que cada um desses profissionais liberais, ele vai ganhar lá R$ 600. O que eu já falei para os meus clientes? Eu falei, as pessoas com menor poder aquisitivo não têm educação financeira no Brasil. Esse pessoal, ele vai comprar o que é necessário para a subsistência? Não vai, entendeu? Vai comprar uma coisa ou outra, vai fazer uma compra tal. Aí esse pessoal vai gastar tudo em lanche, em pizza. Uhum. Você entendeu? Então, assim, vai ser uma enxurrada. Vai ser assim, ó, vai ser a injeção de caixa que os restaurantes precisam. Exato. Então é o seguinte, se E, você... assim, e assim, né? Voltando nesse caso que eu comentei, né? E quando você muda a sintonia, o negócio parece que tudo começa a melhorar. Tudo começa a Eu parei de melhorar. assistir televisão, comecei a estudar, fechei um cliente novo e vou fazer o lançamento dele semana que vem já. Então, é muito legal isso. Segunda-feira já começa. Não, E a ó, vibração muda. a vibração muda. Então, é assim, até uma crítica aos clientes que deixaram de fechar negócio com você. Você entendeu? Então, o que acontece? O cara, ele vai sair da crise, será que ele vai querer comprar carro? Carro novo, carro zero, não vai. Agora, se você não estiver na cabeça do seu cliente, como é que vai ser? Vai ser ainda pior. Entendeu? Exato. Beleza. Eu não vou fazer isso agora, mas eu vou investir em brand, ou seja, fazer com que as pessoas conheçam a minha marca, para que num momento posterior, quando falarem de mim, certo? Quando falarem de Uhum. mim, pensarem, poxa, aquele foi o cara que ajudou meu restaurante, aquele foi o cara que me ajudou. Entendeu? Então, Exato. eu acho isso muito importante. Ó, Congresso de Empreendedorismo para Mulheres. Então, ó, vou dar um exemplo aqui. Você conhece muito melhor. Eu trabalho dentro lá do coworking que fica do lado da Eduz. Joia. Falando em marketing digital, então a Eduz ela tem um grande evento que no ano passado eu fui junto com o Guidolin, que foi maravilhoso para mim. Joia. Foi uma virada de chave tremenda, que esse ano eu vou de novo. Joia. E assim, tinha um grande evento agora, acho que para abril, que é o 23 e Seven. 24 desse mês, né? 24, que é o Seven. Aí o que 23 e aconteceu? 24. Eles foram e cancelaram o evento por ser um grande evento presencial, nem seria permitido. Mas o que eles lançaram? Eles lançaram o Seven ao vivo. Então eles chamaram alguns daqueles profissionais lá e eles estão online dando conteúdo para essas pessoas. Uhum. Entendeu? Então o que acontece? Daqui a pouco você paga para participar do Seven, que é um evento caro. Vale a pena, e é caro. Um investimento alto. Mas daqui a É pouco, caro, não é, né? Pelo nível de conhecimento que você adquire lá, se você é, olhar só o preço, é caro. entendeu? Mas tem Então, muito benefício lá. tem muito benefício. Então, vamos pensar o seguinte, é um treinamento que você tem que fazer um investimento alto, que de repente, boa parte da população não veria por que fazer. Mas para você que é empresário, você tá investindo em você mesmo. Uhum. E eles vão ter o Seven, as pessoas vão vir para o Seven, vai lotar, e eles ainda vão poder vender esse outro produto aqui. Então é o seguinte, quando você tem essa visão, é tudo muito mais fácil. Joia? Quando você olha para o mundo com a visão de oportunidade, as coisas acontecem. Seja para restaurantes, seja para qualquer área. Exato. Entendeu? Então, por exemplo, ensinar as pessoas a usar os seus recursos de forma mais eficaz é algo muito importante.
Entendeu? E assim, é muito legal, porque tem aparecido muitas oportunidades em função do projeto, certo? É, as minhas mentorias, elas não desmarcaram, então os clientes que eu vou atender, eu ainda vou atender, e todo esse processo, ou seja, todo esse burburinho, todo esse barulho que eu fiz, ele vai me retornar. Sim. Entendeu? Fora que é o seguinte, esses conteúdos a gente vai guardando, joia, e depois você disponibiliza. E assim, é outro produto que você vai criando. Então eu acho isso muito importante. Joia? Então, em vez de você recuar, você tem que correr à frente. Exato. Então, assim, a Esse é o gente. momento, né? É. Ao, Togni. Ei, Vitor, tudo bem? Ao iFood, tem que ir, obrigado. Ó, é, assim, Grande abraço, sucesso lá, o iFood. é só assistir a live Opa. inteira depois, que ainda tem bastante dica para dar. Deixa eu ver que horas são. Ainda tem Ah, tá mais. acabando o tempo já. É, Acabando o tempinho. joia. Então é o seguinte, ó, quem nos assistiu até aqui e não viu a live inteira, pega do começo, porque tem dica boa desde o começo. E todas Ele as vai ficar salvo, lives, vai ficar salvo por 24 horas, não enrola muito. Beleza? Então aproveita essas informações que são gratuitas para você se ajudar. Beleza? Exato. Então vai lá, mais alguma pergunta, Guido? Então, hoje, né, os restaurantes, pensando no restaurante, o que que ele tem que passar para os clientes dele através das redes sociais hoje? Passar aquela confiança, o que que você indica para a pessoa fazer? Higiene. Foco na higiene. Então, nos meus clientes, eu gravei vídeos dando palestras sobre higiene. Tem lá no feed uma aula que eu dei sobre como lavar as mãos corretamente. Joia? E faz toda a diferença. Então, o que acontece? Vou dar o exemplo do Renato lá do Dag Burger. A cozinha dele é aberta, você vê ele fazendo o lanche na sua frente. E ele fez um vídeo falando para as pessoas que desde sempre ele tinha álcool em gel lá. Entendeu? E o que você tem que fazer? Primeiro, mostrar para as pessoas que você se preocupa com ela. Segundo, mostrar mais do que ser higiênico, que já é uma obrigação do restaurante, parecer higiênico. Ontem o chefe Pedro Alexandre falou que ele tem um funcionário que esteriliza o talher na frente do cliente. Nossa, isso é super importante. Super importante. Entendeu? Então, assim, hoje nós temos todas as tecnologias de acompanhamento. Quando eu fiz a live com o pessoal da Gumer, que é uma bruta de uma tecnologia da hora, uma das coisas que ele falou que um dos restaurantes que implementou o delivery gravava e mandava foto do processo de preparação do prato. Olha que chique. Então, o que acontecia? A pessoa ela tinha lá a credibilidade no processo. Então, mais do que ser limpo, você precisa parecer limpo. Precisa mostrar para as pessoas. Precisa mostrar para as pessoas. Ainda mais num momento desses, né? E a adequação ao cardápio. Vender para as pessoas o que elas precisam, que é saúde, que é carinho, que é conforto. Um dos meus clientes que se deliverizou, joia, esse é um cliente muito grande, eu não vou falar para você que hoje ele está tendo lucro. Por quê? Porque o custo fixo dele é muito alto. Só que seria muito pior se ele não estivesse funcionando. Porque o custo fixo ia se manter. Joia. Ele vai ter que fazer algumas demissões, tudo bem, o governo vai amparar as pessoas para sobreviver. Mas o que está ajudando? Ele se deliverizou, ele está numa constante de aumento na questão de novos clientes para delivery. E quando voltar aos serviços, o que vai acontecer? O cliente vai retornar para o restaurante, ele vai continuar vendendo, e além desse cliente que já ia até o restaurante, ele vai ter o delivery. Então pode ser que ele saia mais forte da crise e recupere o que perdeu. Entendeu? Com certeza. Eu não tenho dúvida nenhuma, hein? Então, E ainda mais se ele deixar o processo redondinho, como está? nós vai embora. Então, o que aconteceu? Antes de pensar o fechamento, antes de se decretar o fechamento, eu já estava fazendo ficha técnica, treinamento dos funcionários. Eu tenho gravado lá, até preciso postar isso,
que eu gravei e não postei, eu gravei o gerente fazendo reuniões junto com a equipe, que isso ele faz todos os dias, eu dando treinamento, mandei para todos os meus clientes manual de boas práticas, manual de como treinar os funcionários, dei esse treinamento em alguns clientes. Então isso faz toda a diferença. Para alguns clientes, eu não precisei nem falar, eles já postaram lá o álcool em gel que estava usando, isso antes do governo falar, isso antes de fechar os lugares, entendeu? Então, assim, eu não tive clientes que decidiram fechar. Entendeu? Os meus clientes, eles continuaram funcionando. E Tanto é que eles têm um respaldo técnico, respaldo, um big de um conhecimento por trás dele aí, né? Entendeu? Então, o que acontece? Como já estava desenhado o cenário, como eu sabia que ia haver mais procura do que oferta, eu já deixei isso claro para o meu cliente. Entendeu? Eu sabia e imaginava, né? O biólogo que eu estava assistindo hoje, me fugiu o nome dele, ele deu uma entrevista no Roda Viva, até quero pegar a entrevista inteira. Ele estava falando da crise, da curva de crescimento dos doentes um pouco antes da crise. E numa das falas dele, eu percebi que o governo não pode pedir para que as empresas fechem. Isso aconteceu. Nem o cara que é especialista nessa área imaginava que a restrição fosse tão séria. E isso que garantiu que nós não tivéssemos uma crise no sistema médico. E assim, esses mesmos especialistas, junto com o ministro da Saúde, eles já estão dizendo como é que os restaurantes depois vão funcionar. Entendeu? Então, beleza. Antes da crise, eu estava preocupado com a crise. Agora que nós já estamos na crise, que as medidas foram tomadas, eu estou pensando no depois. Certo. E eu acho que é o que os restaurantes precisam fazer. Não é a empresa mais forte que sobrevive. Não é a maior empresa. É a mais adaptável. Então eu tenho que saber. Muito legal. Eu tenho que saber. Vai dar tudo errado. Estou em paz com isso. Você entendeu? Por quê? Se der tudo errado, eu me adapto. Exato. Entendeu? Então, Jonathan, nosso tempo está acabando aqui. Como é que a pessoa faz para te seguir, para pegar os seus vídeos aí, com esses conteúdos que você dá? Então, assim, tem muito conteúdo, eu tenho 700 vídeos, acredito, eu tenho 700 postagens, deve ter uns 400 vídeos no Restaurantes Lucrativos, um joinha pro BeBrave. Onde? No Instagram. É a minha principal rede social. E assim, eu respondo todos os comentários. Restaurantes lucrativos. Lucrativos. Eu respondo todos os comentários. Joia? Então, quem precisar conversar comigo, é só chamar lá. Beleza? @restaurantes lucrativos. Lucrativos. Joia. E aquele treinamento que você falou, que você está montando aí, delivery, já está pronto, né? Então, eu estou finalizando. Quem tiver interesse é só entrar em contato. Joia. Eu tenho uma lista de pré-lançamento. Os meus clientes já tiveram acesso ao treinamento. E até com o case do processo de implantação é que eu montei o curso. Joia. Então, eu estou a pessoa vai lá no Restaurantes Lucrativos e te manda uma mensagem. Via direct. Certo? Joia. Já tem lá alguns treinamentos, inclusive o treinamento Alavanque Seu Negócio. Certo? Fica lá, é um dos treinamentos que o Restaurantes Lucrativos oferece, referencia. Joia. E assim, o meu principal canal é o Restaurantes Lucrativos. Beleza? É onde eu vejo todos os dias, eu respondo tudo, já tem bastante conteúdo lá. Muitas vezes a pessoa pergunta, como que eu faço isso? Eu já mando um vídeo. Entendeu? Você já tem tudo, né? Já tem tudo lá. E se a pessoa quiser uma atenção, se ela quiser mais atenção, se ela quiser um tratamento personalizado, é só chamar, a gente negocia uma mentoria. Legal. Beleza? Jonatas, gratidão por participar daqui. Eu que agradeço. Pôde participar, pegou muito conteúdo. E assim, eu desejo para você muito sucesso e que continue aí ajudando os donos de restaurantes aí. Eu sei do seu conhecimento. A gente tem conhecidos em comum, né? Conhecidos que
precisou dos seus serviços, tanto desde abrir o estabelecimento dele, ou aumentar o faturamento, e todos falam muito bem de você. Graças Então a é isso aí, Deus. gente. Quem estiver seguindo aqui, não deixe de seguir o Jonatas, porque ele tem muito conteúdo referente a restaurantes. Gente, gratidão por ter participado. Muito obrigado. Jonatas, muito obrigado. Até logo Tchau, mais. pessoal. Tchau. Valeu, tchau, tchau.